Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. E galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre o que vai acontecer com as notas de corte do SISU de 2023. Então foi liberado ontem as notas ali do Enem, tal, foi antecipado até do que era para ser liberado hoje, mas acabou sendo liberado ontem. E eu vou traçar aqui para vocês a minha análise em relação a essas notas e também trazer o que eu acho que vai acontecer com as notas de corte, beleza? Lembrando que isso tudo aqui é uma opinião, não é uma opinião sem fundamento, mas baseada em alguns dados estatísticos e algumas informações que eu coletei para poder trazer para vocês. E lembrando que dos últimos dois Enems que eu fiz essa análise, dois SISUs que eu fiz essa análise, em ambas eu acertei. Então, no SISU de 2021, né, referente ao Enem de 2020, eu acertei que as notas elas iam subir, falei que ia subir de 10 a 15 pontos, tem o vídeo aqui no canal e elas realmente subiram isso. No SISU de 2022, referente ao Enem de 2021, eu falei que devia se manter mais ou menos a mesma coisa ou descer um pouquinho. E realmente foi isso que aconteceu naquele ano também. Então tem o outro vídeo aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada, é só procurar aí no canal. Então, em ambos os casos eu consegui acertar o que ia acontecer com as notas no SISU. E agora eu vou trazer para vocês a minha análise em relação a como que vai ficar as notas de corte e também a análise do TRI. Galera, antes de começar o vídeo eu queria falar para vocês que muito da análise que eu vou traçar aqui é baseado na planilha de dados que o professor Fredão faz ali, que ele coleta notas do Enem ali desde 2020, se eu não me engano, coleta várias notas do Enem e aí a gente tem um espaço amostral ali pequeno, mas a gente consegue trabalhar ali com possibilidades e ver certas tendências que vão acontecer. Então, recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho dele, vou deixar o arroba dele aqui embaixo, beleza? Respondam o formulário dele para aumentar a base de dados que a gente tem, porque quanto mais gente tiver, mais noção a gente vai ter de como vai ficar as notas de corte. Show, pessoal? Então, acompanhe o trabalho dele lá. E se você vai se preparar aí pro Enem de 2023, galera, recomendo demais cronograma Dominando o Enem, aqui na descrição, cronograma de conteúdos, checklist de revisão com grau de incidência de cada matéria do Enem. A gente tem também, além disso, um cronograma de simulados, exatamente com os simulados que você tem que fazer ao longo da sua preparação, um drive com mais de 150 simulados e provas anteriores, todos com gabarito comentado ali para você conseguir realmente corrigir a prova da melhor forma possível e, além disso, um e-book hackeando as competências do Enem, no qual eu explico em detalhes cada competência e cada habilidade da matriz de referência do Enem para realmente você conseguir dominar a prova e entender como ocorre a elaboração dela, beleza? Então o link aqui embaixo, caso vocês se interessem, aí o cronograma está muito completo e por um preço bem baixo para tudo que ele oferece. Menos de R$60 você adquire o cronograma, algo que realmente, um material que realmente vai agregar demais na preparação de vocês, beleza? Então, vamos embora pro vídeo. Primeiro de tudo, o que a gente nota? Grande aumento ali no TRI de matemática. Um grande aumento no TRI de matemática. Então, se a pessoa com 35 acertos, ela ficava, sei lá, com uns 800 pontos ano passado, com 35 acertos esse ano, eu vi gente ali chegando a mais de 900 pontos, sabe? Então, realmente, um TRI bem mais valorizado em matemática. Eu mesmo, com 35 acertos em matemática, eu consegui 892 pontos, sendo que ano passado eu tinha ficado com 39 e eu fiquei com 860 e pouco, se eu não me engano. Então, assim, acertei 4 a menos e mesmo assim fiquei com uma nota maior, beleza? Então, realmente a gente teve um aumento no TRI de matemática. Voltando ao que era ali em 2019, 2018, mais ou menos ali, como que era o TRI de matemática. A gente teve também menos pessoas acertando uma grande quantidade de acertos. Então, ano passado tinha muito mais gente fazendo mais de 40 acertos e tal em matemática do que o que a gente está tendo esse ano, tá? Então, teve menos gente, em compensação, para ter um TRI maior, teve menos gente acertando uma quantidade alta de acerto. E isso acaba equilibrando ali, eu não diria que equilibra totalmente, porque teve um grande aumento no TRI realmente, mas isso acaba equilibrando ali essa situação, sabe? De natureza. Natureza também teve valorização no TRI, uma valorização não tão grande quanto ali de matemática que a gente teve, mas em compensação, em natureza a gente teve uma grande queda no número médio de acertos. Então, assim, ficou bem difícil ali as pessoas passarem de 37, 38 acertos para a natureza. Eu vi pouquíssimas pessoas que conseguiram isso, sabe? Então, realmente teve ali uma grande queda em natureza. Foi uma prova mais complexa, sem dúvidas, então com isso acabou que o pessoal acertou menos. Mas aí também valorizou o TRI. Então, se ano passado
34, 35 acertos não entregava 750, esse ano entregou, sabe? Então, algumas pessoas já se tornou um pouco mais normal, 35, 34 acertos, ali a pessoa conseguir 750, 740, 760, coisa que não rolou tanto ali no Enem de 2021. Pra vocês verem como o TRI é doido. Eu fiquei com 40 acertos em natureza e 828, sabe? No Enem de 2020, eu tinha feito 42 e fiquei com 785. Então, assim, você vê que é uma grande variação ali. Lógico, são 2 acertos e tal, mas teve uma grande variação de nota ali, mais de 40 pontos, sabe? Então, realmente, a gente teve TRI mais alto, mais médias de acertos mais baixas. Agora, falando de linguagens, mais ou menos se manteve a mesma coisa em relação ao ano passado, não tenho muito o que falar, mas o TRI foi bem próximo ao que a gente teve ano passado, sabe, de forma geral. Em humanas, grande queda no TRI, beleza? Pessoa com 40 acertos não vai fazer a mesma nota que uma pessoa com 40 acertos de 2021 fez, sabe? Então, teve sim uma grande queda no TRI de humanas, então assim, a gente viu com mais de 36 acertos, o pessoal passando de 700 no ano passado e tal. Esse ano ficou bem difícil passar de 700 em humanas, sabe? Somente pessoas com mais de 40 acertos e tal conseguiram passar dos 700 em humanas, no geral, pelo que eu vi, 40, 39 acertos, e mesmo assim, menos do que em 2021. Então a pessoa fazia, por exemplo, 760, 770 com o Enem de 2021, nesse ano, com os mesmos 40 acertos, ela vai fazer uns 720, uns 730. Então teve uma queda, assim, grande em humanas. Eu diria até que, de certa forma, talvez essa queda tenha sido tão grande ou até maior do que a de matemática, beleza? Mas a gente teve sim uma grande queda em humanas. Então, galera, peguei até o meu computador aqui para falar certinho tudo para vocês. E eu tô levando em consideração a planilha de dados do professor Fredão, que é um cara que ele faz anualmente essas análises e geralmente as análises dele são bem semelhantes ao que acontece na realidade, principalmente para cursos concorridos. Então eu vou comentar a nota de corte mais para medicina, que no caso é o foco maior do público do canal e tal, mas de forma geral, cursos de alta concorrência devem seguir esse padrão, beleza? Então é o seguinte, cara, ele fez uma planilha ano passado, coletando as notas da galera, e fez uma planilha esse ano também coletando as notas do pessoal. Inclusive, sigam lá ele e coloquem suas notas na planilha ali do professor Fredão, para ele ter realmente um conjunto de dados completo. Beleza? Em 2022, a gente teve com 2.777 respostas até agora no formulário, a gente teve o seguinte quantidade de pessoas com mais de 810 pontos. 89 pessoas. Em 2021, em relação à mesma quantidade de respondentes do que foi respondido ali em 2022, agora com essa planilha, a gente teve com 810 mais, a gente teve 142 pessoas. Então a gente teve, com a mesma quantidade de respondentes, ali em 2022, 60 pessoas a menos do que a gente teve em 2021. Então a gente teve aí praticamente ali 60 pessoas a mais, 50, 60 pessoas a mais entre isso. Então a gente teve uma quantidade maior de pessoas com mais de 810 pontos em 2021 do que em 2022, de acordo com esse formulário, beleza? Esse formulário com a mesma quantidade de pessoas, então é uma amostra pequena, mas pode dar uma expectativa do que vai acontecer, beleza? Em 2022, com mais de 800 pontos, a gente teve 208 pessoas. Em 2021, com mais de 800 pontos, na mesma quantidade de respondentes que 2022, a gente teve 278 pessoas aí que responderam que conseguiram mais de 800 pontos. Então a gente tem 70 pessoas a mais em 2021 em relação a 2022, com mais de 800 pontos, de acordo com essa amostra de dados. Mais de 790 pontos a gente teve em 2022, 417 pessoas. Em 2021, com a mesma amostra, a mesma quantidade ali de dados, a gente teve ali 514 pessoas com mais de 790. Então, de forma geral, para uma mesma quantidade de respondentes de um mesmo formulário ali em 2021 e 2022, a gente teve mais pessoas tirando notas mais altas em 2021 do que em relação a 2022. E o que isso indica? Isso indica ali que possivelmente a gente vai ter uma diminuição na nota de corte ali do SISU de 2023. Na minha visão, não vai ser uma grande diminuição da nota de corte, uma nota de corte um pouco menor do que a gente teve em 2021, beleza? Então, de forma geral, eu acredito que ou a gente vai ter uma manutenção da nota em relação a 2021, eu não acredito que tenha um aumento no corte, só, por exemplo, se tiver um peso alto em matemática e tal, que teve um TRI mais valorizado e tal,
Então, assim, eu acredito que a gente tem ali uma manutenção do corte ou uma leve diminuição em relação ao que a gente teve no ano passado, beleza, galera? E pelo que eu vi, pelas pessoas que foram falando comigo e tal, eu também percebi que teve menos gente fazendo uma média muito alta esse ano do que em relação ao ano de 2021 e ao ano de 2020, beleza? Então, se teve essa queda nas médias, eu acredito também que vai ter uma queda ali na nota de corte, beleza? Então, isso é minha opinião, não é algo assim fatídico que vai acontecer, mas se fosse para apostar em algo, eu apostaria que as notas de corte elas reduzem ou ficam mais ou menos ali equilibradas. Outro ponto importante para vocês terem em mente, isso é muito importante. Galera, é o seguinte, a USP saiu do SISU. Ela agora tem ali o outro processo seletivo. Vou chamar esse processo de SISUSP, tá? É o SISUSP. Então, é um processo seletivo separado do SISU. A pessoa, ela pode jogar a sua nota no SISUSP e também jogar a sua nota no SISU. Então, o engraçadinho ali fez 840 pontos no Enem e aí ele pode jogar ali a sua nota para o SISUSP, ali para a USP, beleza? E no SISU, ele pode jogar a nota dele, por exemplo, para o UFMG, que ele quer ficar entre os primeiros lugares, colecionar aprovação, beleza? Pessoas que passam na USP, em geral, têm uma nota muito alta e elas vão poder concorrer a 2 vagas nesse caso, tanto no SISU quanto nesse outro processo seletivo separado da USP. Então, o que eu acho que pode acontecer? Pode inflar os cortes do SISU, porque essas pessoas elas vão ter notas muito altas, elas provavelmente vão conseguir passar ali no SISU e tal, e elas também vão jogar a nota na USP. Só que essas pessoas, elas não necessariamente elas vão assumir aquela vaga ali no SISU. Se elas passarem na USP, provavelmente elas vão para a USP, que são alunos muito bem qualificados e tal. O cara que joga a nota na UNB, ele pode jogar a nota no SISU também e ser aprovado em 2 instituições, beleza? Então, tem que levar isso em consideração. Então, eu acredito que os cortes vão estar mais inflacionados esse ano e tal. Não diria que uma nota de corte maior, mas assim, faculdades de muito interesse, muito concorridas, muito visadas, o FMG, o FRJ, o UFSC e tal, enfim, as principais federais aí, tem gente ali que é da USP, que tá com uma nota muito boa, que vai jogar a nota nelas só pra, sei lá, ver se passar ou só colocar lá pra falar que passou, sabe? Vai deixar a nota lá. E depois a lista de espera vai rodar, beleza? Lembrando, já saiu o resultado da FUVEST, já saiu o resultado da UERJ também e de outros vestibulares, dos principais vestibulares já saiu o resultado. O que acontece? Então, muita gente que já passou nesses vestibulares e que fez o Enem pode também jogar a nota no SISU. Então, atenção, galera, atenção, a gente tem uma tendência das listas de espera rodarem mais esse ano em relação ao ano passado, beleza? Tanto porque a USP saiu do SISU, quanto porque os principais vestibulares, de forma geral, já ocorreram, tá? Então, muitas dessas pessoas provavelmente vão jogar a nota ali só para colecionar aprovações. Não diria que muitas ali, todas vão fazer isso, mas uma parcela considerável vai fazer isso e vai acabar inflacionando os cortes, coisa que vai descer nas listas de espera, beleza? Então, essa é a minha análise, minha opinião do que vai acontecer. Notas de corte ali se mantêm ou reduzem levemente ali no SISU. Em relação à lista de espera, eu acho que vai descer, sabe? Em relação ao ano passado. Então, lista de espera, por exemplo, do SISU 1 vai descer mais em relação ao que a gente teve ali no SISU 1 do ano passado, entende? Por causa dessa questão da USP, sabe? Dos principais vestibulares já terem ocorrido. Isso também é algo que tem que levar em consideração, beleza? Então, não se desesperem, galera. Eu acho que as notas se mantêm ou reduzem levemente. Se elas aumentarem, eu acredito que esse aumento, ele vai ser um aumento ali inflacionado, sabe? Porque vai descer esse aumento na lista de espera muito provavelmente, ou essa faculdade tem um peso alto ali em matemática e tal, e aí acaba que a nota de corte te sobe. Beleza, galera? Então, levem isso em consideração. Essa é a minha análise do que vai acontecer com as notas de corte do SISU de 2023. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal que vai sair muito conteúdo aí pro SISU para ajudar vocês. Realmente, ali, estratégias de SISU que vão fazer muita diferença para você conseguir a sua aprovação. Então, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e comenta aí embaixo também qual análise que você tem aí. Beleza, galera? Não se esquece de me seguir no Instagram, @marcos.vasque. E é isso, tamo junto, até a próxima.